Salmo 125, vamos fazer a leitura alternada. Eu lerei os versos pares e os irmãos os versos ímpares. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que Deus abençoe sua rica palavra em nossas vidas. Amém? Irmãos, estamos aqui dando continuidade em um dos salmos chamados de peregrinação. Os irmãos já sabem, mas é bom lembrar que nos salmos de peregrinação, estes salmos eram muito usados na ida das tribos a Jerusalém para celebrarem pelo menos as 3 grandes festas anuais. E eles iam cantando pelo caminho, e esses salmos, meus irmãos, eram salmos que se tornaram muito populares, muito conhecidos, porque eles representavam muito da vida e daquilo que a vida estava posta diante de Deus, as esperanças do que Deus deveria, as esperanças do que Deus poderia fazer na entrega das famílias e da nação, do povo ao nosso Deus. O Salmo 125 é um dos mais conhecidos por conta da força do verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o Senhor que concede uma vida inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Vida inabalável, mas permanece para sempre. E eu chamo a atenção, meus irmãos, da importância da confiança em Deus. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo, irmãos, é tão complexo. Depositar a confiança em Deus. Você sabe que nós temos, primeiro, a luta contra a incredulidade. Porque o ser humano, ele carnal, sem a influência do Espírito, ele é tomado pela desgraça da incredulidade. Não confiar, não ter fé. E não ter fé, não confiar, é um problema grave de afetação espiritual. Veja, num determinado momento Jesus passava por um lugar, e diz o texto dos evangelhos que não podia realizar mais milagres ali por conta da incredulidade. A incredulidade é um impedimento para que a pessoa receba mais de Deus. Por outro lado, a fé agrada a Deus. A fé é agradável aos olhos de Deus. Deus se agrada da fé. Mas a confiança do Salmo não é uma confiança na confiança, não é fé na fé. Quem permanece inabalável e permanece para sempre é aquele que confia no Senhor. E aí nós temos uma outra faceta importante, é em quem confiamos. Porque boa parte de nós, ou o ser humano, tem a tendência de confiar nos outros seres humanos. E aí é aquela confiança de que do outro virá a minha salvação, do outro virá o meu livramento, do outro virá a minha remissão, do outro virá os recursos que eu preciso.
Aí Jesus, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É aquela confiança que você coloca uma outra pessoa no lugar de Deus, para realizar aquilo que só Deus pode fazer. E isso é muito mais comum do que a gente nota. Apesar de ser comum, eu e você temos a tentação de transferirmos para uma pessoa, às vezes até mesmo para a família, que tem grande valor na vida, que é de valor inigualável depois de Deus. Entretanto, há situações que a família não consegue solucionar para nós. Há situações, inclusive, que a família está enrolada no problema, no emaranhado, na embolada. Às vezes alguém chega para você e diz assim, não, você tem um problema na família, alguém da família está com algum drama, e uma outra pessoa chega aconselhando, dizendo, não, diga para ele, diga para ela, para fazer assim, assim, assim. Quantas vezes a família já falou aquele assim, 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 mas para a pessoa não deu resultado. E a família está também envolvida emocionalmente, fisicamente esgotada com aquele problema, e dali dela sozinha não virá a solução. Às vezes a pessoa coloca a confiança nela mesma. Irmãos, a nossa autoconfiança só é positiva se tivermos aquilo que o pastor Elton Rangel um dia conversando comigo, e eu gostei daquilo. Ele diz assim, é a autoconfiança firmada em Deus. Não é a autoconfiança firmada em mim mesmo. O que é a autoconfiança firmada em Deus? É quando você sente assim, eu posso, eu conseguirei, eu vencerei, porque Deus está comigo. Então Deus é a pessoa principal na vitória na sua vida, porque você sozinho não é nada. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. O que é nada? Nada é nada mesmo, nem respirar. Nem respirar. Não há em nós uma autonomia na vida para a decisão de certas coisas. Nós já nascemos, meus irmãos, sem autonomia. Quem gosta muito de liberdade, tem uma ideia de liberdade assim, de um jeito que não é a real. Você não escolhe quase nada. Você não escolheu onde nasceu, quem era a sua família, nada disso. Nem seu nome você escolheu. Você vai comer alguma coisa e diz, eu quero ter liberdade para escolher o que eu vou comer. Então, eu adoro pudim. Então eu quero comer pudim. Ué, quem escolheu adorar pudim? Você adora pudim? Você um dia disse assim, eu vou gostar de pudim. Não, café a gente escolhe. Todo café é ruim. Criança não gosta de café. Por que criança não gosta de café? Porque é ruim. Mas a gente vai tomando, acostuma, a gente faz força para tomar café no início, depois passa a se habituar. Eu comecei a ser pastor sem gostar de café. Um dia de visita num sábado, tomei 12 cafés, aí cheguei a uma conclusão que ia ser muito embaraçoso para mim ter uma vida de pastor logo no iniciozinho, sem gostar de café. Porque eu ia ter que viver explicando para os outros que eu não gostava de café. E o meu pastor me ensinou que o pastor não nega nada, o que der para comer, come, não rejeita. Então fui eu naquele ministério ali. Depois, quando terminou o dia que eu tinha tomado 12 cafés, cada qual do seu jeito, cada qual do seu jeito. Então eu falei, vamos que vamos, Brasil. Vamos que vamos. Aí agora, toda hora eu peço café. Mas eu não acredito que café é gostoso, porque criança não gosta. Ela rejeita. A gente vai tentando ajudar. Um põe açúcar, o outro põe outra coisa, o outro põe outra coisa. Cada um põe o veneno que quiser para melhorar.
Mas você não escolheu, aquilo já estava. O gosto por pudim. Você diz assim, eu adoro isso. Você adora. Você já tem aquela... Isso quer dizer que tem coisa que a gente já tem aquela tendência, mas tem que dizer não. Porque liberdade não é ter a vontade, é ter o controle de dizer não. Liberdade não é cumprir a vontade. Porque senão nós estaríamos liberados para tudo que nos dá na cabeça. Tudo. E a vida não é assim. Há pessoas que confiam nelas mesmas, nas suas vontades. Outros no dinheiro. Nesse mundo que nós estamos, meus irmãos, esse mundo da imagem, a pessoa vazia, completamente vazia por dentro, mas investe grandemente na imagem. Tudo é imagem, tudo é como vai ficar a foto. O que importa é impressionar. Nesse mundo desse vazio, dessa vida fake, essa vida falsa, alguns de nós estamos acreditando que é a imagem. A nossa fé está na imagem que passamos. Outro no dinheiro, outro nos relacionamentos. Tudo é network, tudo é network, tudo é fazer network, tudo é network. Confiança no network. Irmãos, a nossa confiança é em Deus, é Deus que resolve nossas vidas. É Deus que enche os nossos corações, que abre uma porta que ninguém poderia abrir. Ontem eu tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa que se tornou muito querida para nossas vidas. Interessante, irmãos. A filha de um pastor, o nome dela é Priscila. Filha do pastor Juraci Bahia, esposa do pastor Rainerson. Coisa boa, a gente tem que falar assim. O dia que eu já conhecia só de vista, mas um dia nós estávamos num almoço na casa do pastor Juraci, e eu olhei para a filha, esposa do pastor Rainerson, e tive um sentimento dentro de mim, aquilo que eu acho que é revelação. Tive um sentimento assim, uma impressão. Essa menina vai ser importante na nossa vida. Eu chamei a Manu e falei com a Manu assim, eu quero que você seja amiga da Priscila. A Manu era menorzinha. E falei com a Priscila assim, eu quero que você se aproxime da Manu. Irmãos, o tempo passou, cada um nas suas ocupações. Eu estava com uma situação assim bem complexa, difícil de ser solucionada. Me veio na cabeça fazer uma pergunta para a Priscila, mas eu não estava pensando numa solução assim, quis fazer uma pergunta. E conversando com ela, no telefone, ela deu uma solução que eu acho que totalmente uma coisa absolutamente de Deus mesmo agindo. E aquela sugestão e aquela atitude que ela me ajudou a tomar foi a solução de um nó, de um problema que eu acho que não teria outro jeito. Sabe como num instante Deus age? Porque aquilo ali só pode ter sido de Deus. Deus usa pessoas, mas a nossa confiança está em Deus. Ontem eu falei com a Priscila e com o pastor Rainerson. Agradeci de novo, abracei. Eu vi Deus agindo através da vida da Priscila, mas Deus é que agiu sobre tudo, sobre todos, e deu as condições. E a vida da Manu foi grandemente abençoada naquilo. Grandemente. Agora preste bem atenção, quando nós estamos confiados no ser humano puro, sem a ação de Deus, não nos restará outra coisa senão frustração. Às vezes, irmãos, nós estamos assim,
esperando que alguém solucione. Alguém vai solucionar se Deus usar aquela pessoa. Deus usou até o rei persa, o rei Ciro, que era um rei pagão. Deus usou Ciro da Pérsia. Hoje a Pérsia é o Iraque, é o Irã, desculpe. Deus usou até o rei Ciro da Pérsia para abençoar o seu povo. Deus usa quem quer, mas é Deus no controle. Os que confiam no Senhor, aí como eles são, como o Monte Sião. O Monte Sião está ali. O tempo passa, o Monte Sião está. Vem as tempestades, o Monte Sião está. Vem o calor, o Monte Sião está. Vem o frio, está ali o Monte Sião. Os que confiam no Senhor, eles permanecem. Essa vida de instabilidade espiritual é um problema. Ao mesmo tempo que a pessoa está lá em cima, está lá embaixo, parece a onda do mar. A nossa inspiração é o Monte Sião, não as ondas do mar. Quanto às ondas do mar, que uma hora estão lá em cima, outra hora caem, queda livre. Tiago diz que quem é assim como as ondas do mar, o Senhor nem responderá a oração, porque é homem inconstante em tudo o que faz. E diz lá, em tudo o que faz. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que é só no lado espiritual, mas o seu lado espiritual tem ampla afetação em todas as áreas, em tudo o que faz. Tudo. Eu gosto de ilustrar que há pessoas que estão num culto, se sentem tocadas por Deus, sentem uma certa emoção, ou de certo modo são tocados pela palavra na mente, de algum modo, elas tomam decisões radicalíssimas. Eu quero ser missionário no interior da África, numa tribo. Eu vou evangelizar os canibais. A pessoa tem uma decisão radicalíssima. Durante a semana ainda alguma coisinha acontece. Uma carona que o pastor Carlos não me deu. Eu havia decidido no domingo que eu vou ser missionário no interior da África. Que eu vou aprender 2 dialetos. Que eu vou aprender a caçar. Que eu vou abrir mão de tudo. Mas o pastor Carlos não me deu uma carona durante a semana. Eu abandono a igreja. E pronto, acabou. A pessoa vai de um polo ao outro, numa velocidade. Às vezes eu escuto umas coisas, a pessoa está num relacionamento, ela diz assim, ou a gente termina ou casa. Irmãos, espera aí, alguma confusão muito forte está acontecendo. Porque entre terminar e casar tem uma diferença tão distante. É de um polo ao outro. Um polo ao outro. Ou a gente casa ou termina. Não, espera aí, você está muito confuso. Tanto para casar quanto para terminar. E entre uma opção e outra, eu aconselho terminar. O mais prudente num caso desse, de uma confusão dessa, é terminar. Porque na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Como o Monte Sião, perene, permaneça, permaneça. A nossa confiança traz permanência. Jesus disse assim, aquele que permanecer em mim e eu nele. Permanecer em mim e eu nele. Esse dá fruto. Sem permanência não tem fruto. Sabe por que permanecer é importante? Porque permanecer está alinhado à realidade da vida, chamada processo. As pessoas não querem passar por processo. As pessoas querem dar um salto. E acontecer uma coisa, pastor William, mas a Vivian consagrar a gravidez aqui, daqui a pouco eles vão estar num time, que é o meu time, o seu time, o time de muita gente aqui. Qual é o time? Pois é, mas esse time aí, ele tem vontade de fazer uma coisa que a gente não consegue. Eu estava contando para a terceira idade lá no retiro. Tem dias que eu vejo os filhos estudando tanto, que eu tenho vontade de estudar no lugar deles.
Tem horas que eu tenho vontade de estudar no lugar. Mas a gente não consegue fazer aquilo que é para o outro fazer. A gente não consegue. Outro dia lá em casa estava uma situação, começou a estudar 10h40, era 00:15, estava estudando ainda, a Cris falou comigo, como pode? Como pode? Eu estou aqui e não posso fazer nada. Cada um tem que fazer a sua parte. Processo tem que permanecer. Isso é processo, irmãos. Isso é processo. Ninguém pode ir na igreja no seu lugar, porque você tem que passar por um processo. Você se arrependeu, creu em Cristo, agora você está num processo, santificação, processo. Tem umas coisas agarradas na sua vida que vão demorar a sair. A gente queria que uma noite da unção e da resolução de todos os problemas, né? Vamos convocar uma unção como nunca dantes. E nós vamos aqui consagrar na próxima sexta-feira a sexualidade de todo mundo. E vai ficar todo mundo livre das tentações sexuais de uma vez só. A vida não é assim. A vida tem lutas, tem negação. Você tem problema de gula? Quer comer o mundo, está comendo até as paredes? Tudo que acontece com você, você fica com mais fome? Você acorda de madrugada, quer comer até o colchão? Você é uma pessoa, você está assim? Não tem um culto que resolva isso não. Deus pode até fazer isso num culto de acordo com a soberania dele, porque Deus pode resolver nossa vida em certas coisas em um momento. Mas no geral você vai ter que aprender a lidar com o quê? Com você. Com esse dragão que está dentro de você. Autodomínio. Você vai ter que aprender a se tratar como um adulto e não como uma criança. Você vai ter que aprender. Se você ficar com dó de você, não, eu estou com vontade. Então vai. Você é bebê na fé, você não tem maturidade ainda. Falta-lhe a estrutura. Falta-lhe a estrutura de uma pessoa madura. E se nós não tivermos cuidado, a gente vira avôzão teimoso. Aquele avô teimosão que fala para a criança, você não pode fazer isso. Mas ele fala assim, eu faço o que eu tenho vontade. A criança está grande, entendeu? O tempo passou e a criançona sobrou. Por quê? Porque não adianta o tempo passar se nós não passarmos por um processo de crescimento. E isso tem a ver com permanência. Não se abala, mas fica firme para sempre, estrutura. O verso 2 diz assim, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Aqui, meus irmãos, uma vida inabalável é aquela vida que tem consciência da presença de Deus permanente. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, a pessoa olhava, levantava os olhos em Jerusalém e olhava os montes lembravam que Deus estava ao redor. Nós devemos olhar para tudo, lembrando, Deus está ao redor, e a consciência de Deus ao redor, isso implica em muitas coisas, uma delas, vida de santificação, porque onde eu estou, o Senhor está ao meu redor. Quantos irmãos se lembram daquele hino antigo, tão lindo? Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar com seu amor. Tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor, para me guiar. Se ninguém estiver te vigiando, se é professor, o pai, a mãe, as câmeras, Deus está me vendo.
É viver sabendo que Deus está presente. Uma outra verdade que descobrimos aqui, no verso 3, e aí é de uma aplicação muito grande, social, para todos juntos, para a comunidade, para a cidade, para o estado, para o país. É que a Bíblia explica, e nós às vezes não queremos prestar atenção. Verso 3 diz assim: o cetro dos ímpios, o cetro. Cetro, irmãos, era aquele instrumento. O pastor tem o cajado, não é? Mas tem vara também, hein? É a tua vara e o teu cajado, não é? É. Coaching só tem cajado. Tem vara não. Porque você é fofinho, você é coisinha linda, é cheiroso, você é coisinha engraçadinha, você é tudo de bom que existe no mundo. É só afago. Só que isso também não resolve a vida da gente, não. Isso nos complica, inclusive, porque isso ajuda a nossa meninice a ser fortalecida. Sentimento de vitimismo, a pessoa que é vítima de tudo, vítima da vida, ela entra num ônibus, ela é vítima daquela situação do transporte, tudo ela é vítima. É uma pessoa que difícil de conviver. Vítima de tudo. Isso fortalece aquele lado em nós que nos mata e que nos engana. Então o pastor tem o cajado e a vara. O rei tem o cetro, que é o símbolo da autoridade. O verso 3 diz assim: o cetro, a autoridade dos ímpios, não permanecerá em que terra? Eu quero perguntar. Onde os ímpios não governarão? Em que terra? Dos justos. Por quê? Porque ainda mais num caso onde há democracia, os governantes são escolhidos pelo povo. Então, você gostando ou desgostando do que existe em Brasília, é o reflexo da sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, nós todos aqui, é que escolhemos. E não tem outra, a realidade é essa. A realidade é essa. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Por quê? Porque na terra dos justos, os justos refletem justiça na escolha, ou nas escolhas. E diz o texto que os ímpios, o cetro de autoridade dos ímpios, não permanecerá na terra dos justos, e explica, para que os justos não comecem a praticar iniquidade, porque onde há o controle, o domínio da iniquidade, cria-se o modelo de iniquidade que contamina a sociedade toda. E o exemplo vem de cima para baixo. Irmãos, o exemplo mais forte é dos pais. A figura dos pais, dos avós. O avô, por exemplo, é a figura maior da masculinidade. A figura do avô. A presença de um avô íntegro é uma coisa maravilhosa para uma família. Porque o avô, ele acaba resumindo, assim, de certo modo, aquela figura que está meio acima de suspeita. Ele traz assim um carinho e uma experiência. Então, as figuras dos avós, dos pais, ela é mega importante para a formação da sociedade.
Num país como o nosso, em que as mulheres são as principais educadoras, estão em todos os lugares, estão nas escolas, estão tomando conta de muitas crianças, é muito importante, porque a sociedade vai refletir a moralidade, a visão de mundo das mulheres, porque elas são importantíssimas educadoras. As autoridades municipais, estaduais, do governo do país, importante, porque senão até a pessoa que não quer errar, tem horas que se vê numa situação complexa. Eu contei aqui no culto às 8h30, que eu fui levar um grupo de fora, num dia de feriado, num ponto turístico aqui do Rio. Quando cheguei lá, carro para todo lado, não tinha estacionamento com facilidade. Deixei o pessoal e fui procurar um estacionamento. Alguém, uniformizado direitinho, fez sinal para mim, eu fui com o carro na direção, a pessoa arrumou um lugar para eu estacionar. Quando eu estacionei, a pessoa disse: R$50 e paga agora. Muito bem. Aí eu disse para ele assim: eu moro aqui no Rio, irmão. Eu quis dizer para ele: eu conheço aqui. Eu conheço. Eu vi ele com um bloquinho na mão, e eu quis dizer para ele que eu sei que aquele bloquinho custa R$2,50 ou R$2, não sei. 2, né? R$2. Eu quis dizer que eu sabia que o bloquinho é R$2. E que tem que anotar a placa ali. Aí eu falei: 50, irmão? Falei: mas tem que pagar agora? Aqui a gente trabalha assim. Mas aí, irmãos, é aquele negócio. A gente tem horas que fica chato a gente passar um recibo assim de desorientado, né? Falei: irmão, é 50? O bloquinho subiu, o preço do bloquinho? Eu sei que R$2. Ele disse: com o bloquinho é 52. O bloquinho é 2. Quer dizer, estou ali, ó, no cetro da iniquidade. Porque naquela hora o representante público é iníquo. E estou eu ali no cetro, debaixo do cetro, da autoridade da iniquidade. Aí eu disse: pois é, irmão, mas se eu quiser só o bloquinho que custa 2, eu sei qual é a consequência, eu sei. Eu sei o que significa, quando eu optar por R$2, que é o correto. Aí ele disse assim: eu não vou. Olha como é que é a cabeça. Eu não vou ficar dando dinheiro para eles lá, enchendo o bolso deles lá. Eu disse: bolso de quem, irmão? Deles lá. Ele falou uns nomes. Aí eu disse para ele: mas o senhor acha correto? Nessas alturas, meus irmãos, o cara já estava toda hora botando a mão dentro de uma bolsa lá que eu não sabia o que tinha dentro. Mas eu também me fiz assim, meio parecendo ser até uma autoridade, sabe como é que é? Fiquei conversando com ele meio firmão assim. Falei: mas o senhor acha que só eles lá que não podem? Porque ele estava me acharcando ali. Eu disse: mas se o senhor estivesse no lugar deles, porque agora o senhor está tendo a oportunidade aqui de me cobrar R$50. Mas se o senhor tivesse a oportunidade, lá no lugar deles, de pegar 1 milhão, 1,5 milhão de uma vez, sabe o que ele respondeu? Ia ser bom demais. Irmãos, a sociedade vai toda sendo contaminada. Eu fico pensando o prejuízo
quando entra alguma coisa dentro de alguma área nossa, alguma coisa roubada, e a população alegremente vai lá, e aquelas crianças todas vendo aquilo e participando, celebrando, e os pais junto com os filhos levando aquilo para dentro de casa. Qual a semente que está sendo deixada ali? Se nós quisermos, irmãos, se nós quisermos viver dias melhores como sociedade, nós não podemos abandonar os princípios da palavra de Deus, porque senão nós colheremos da iniquidade. O pão que comeremos será o da iniquidade, o fruto. O fruto. Às vezes queremos semear uma coisa e colher outra. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Quando criticamos as autoridades, fomos nós que as escolhemos. E tem autoridade que escolhe outras autoridades por competência, no sentido de compete a elas escolherem. Mas nós escolhemos quem escolhe certas outras autoridades. O texto diz assim, verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqui é um clamor, Senhor, faz o bem aos que são bons e retos. Faz o bem. Verso 5, quanto aos que se desviam para os maus caminhos, caminhos tortuosos. Qual é a oração? A oração, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Lá no interior tem um ditado que diz, quem com porco se mistura, farelo come. O texto diz, para os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Será contado como malfeitor. Por quê? Porque Deus não é Deus de discurso. Nós estamos com muitos discursos. Muita coisa, muita fala. E às vezes esse falatório nos deixa assim como formigas que estavam dentro de uma caixinha, e elas estavam convivendo bem ali. De repente elas são sacudidas. Formigas com características diferentes foram colocadas dentro de uma caixa. Cores diferentes, um grupo de uma cor, outro grupo da outra cor, eram formigas diferentes. Elas estavam ali bem, convivendo. Sabe o que aconteceu? Sacudiram a caixa para ver qual ia ser a reação. As opostas se atacaram, porque na cabeça das opostas, o que estava causando o sacolejo era diferente. Nós estamos numa sociedade que está nos sacudindo uns contra os outros, nós estamos nos atacando. E a iniquidade permanece, ela cresce. Ela cresce. Por quê? Porque nós somos sacudidos e de repente eu fico com a impressão de que o meu inimigo é ele. Porque ele tem coisas diferentes, ou características, ou origem, e eu começo a brigar com ele. Estávamos eu e ele, sem a sacudida nós estávamos convivendo bem. Mas se sacudiu, a gente se volta um contra o outro, enquanto quem nos separa continua a nos sacudir. Porque rachar e botar o mesmo povo um contra o outro não interessa ao povo, mas tem os poucos interessados. Irmãos, Deus não olha para as nossas vidas, para as nossas casas, para a nossa vida individual desse jeito, não. Quando eu busco o caminho de retidão, Deus está me vendo na retidão. Quando eu busco os caminhos tortuosos, Deus está me vendo nos caminhos tortuosos. E Deus, meus irmãos, dá chance às nossas vidas. Quantos livramentos uma pessoa, muitas vezes, num caminho tortuoso,
Deus é gracioso com ela e a livra, a dá oportunidades. Mas a persistência em certos erros atrai o juízo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vida inabalável é vida de confiança em Deus e de retidão. Se eu não confio no Senhor e não ando nos seus caminhos, minha vida se torna uma geleia. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer brisa leve derruba. Alguém que não te convidou para a festa de aniversário, está você arrasado, se sentindo uma pessoa deixada de lado, uma pessoa esquecida, uma pessoa mal amada. Se todo mundo da família não te ligar no dia do seu aniversário, está você doente, está você acabado, acabada. Se o pastor, você ficar 3 meses sem ir na igreja, o pastor não vê que você ficou 3 meses sem ir na igreja, está você achando que todo mundo gosta de todo mundo menos de mim. Qualquer coisa. Por quê? Porque falta aquela firmeza em Deus. Se você replicar isso em outras áreas da vida, para estudar, para trabalhar, para pagar suas contas. Irmãos, tem gente que é honesta até depois que morre. Uma situação aqui na nossa igreja curiosa. Um irmão nosso estava pagando algo e faleceu. Faleceu e os irmãos sabem, teoricamente lá a dívida morre. Um dia eu estou aqui na igreja, chega uma pessoa da família e me diz assim: fui lá e paguei. Pagou o quê? A dívida do papai. Aí conversei e a pessoa disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum que o meu pai gostaria de que ele morrendo, o nome dele ficasse lá como quem não pagou. Eu fui lá e paguei. Irmão, se nós outro dia ouvimos uma cena, lembrei e passei para o pastor Delaney, uma cena, aquilo é um herói. Aquilo era a sociedade devia exaltar aquilo. Parece que aqui perto de Niterói, João, uma mulher entrou no mar, numa área do mar assim, mas uma agitação violenta, não sei como é que ela foi parar naquele canto, as pedras ali, pedra do lado de cá, e ela estava ali como um cisco no meio daquele tumulto. Veio o bombeiro, salva vidas. E aquele rapaz chegou na pedra e ele deu uma rápida estudada, o mar estava muito tumultuado mesmo. Ele deu uma olhada, mas a moça tinha pouco tempo para poder aguentar ficar viva ali. E ele, num determinado momento, ele pulou na água. Ele pulou na água, irmãos, e ele não viu que estava sendo filmado. Ele pulou e foi nadando com muita perícia na direção dela. E o vídeo demora um pouco, a gente vai se afligindo um pouco, se ela vai resistir, se ele também não vai ser engolido pela água, até que ele chega perto e começa a tirá-la e ele tira. Eu mandei para o pastor Delaney, porque o pastor Delaney foi salva-vidas, né? E depois eu estava conversando com ele, ele disse assim: pastor, quantas vezes o bombeiro faz isso? Nenhum valeu ele recebe. A sociedade devia reconhecer essas coisas. Aquilo é um herói. Ele salvou uma vida, salvou mesmo, arriscando a dele. Arriscando a dele. Porque eu acho que nenhum de nós aqui ia ter coragem de fazer aquilo que aquele rapaz fez. E o pastor Delaney, que viveu a vida nisso, falou comigo, ele realmente, naquela situação ali, até ele podia ter sido engolido ali. Porque naquela situação,
Ele teve tudo junto, ele teve perícia, mas ele teve coragem também, e mesmo com a perícia e com a coragem, ele podia não conseguir sair dali com aquela mulher, por causa da situação. Irmãos, aqui, confiar e reconhecimento do que é virtuoso, e não exaltação do que não é virtuoso, porque quando eu exalto o que não é virtuoso, sou contado com o não virtuoso, com o iníquo. Que Deus abençoe sua palavra no seu coração, na sua vida e no nosso Brasil e no mundo tão carente. Vamos ficar em pé e vamos cantar.